Estamos de volta com o psiquiatra e psicoterapeuta Luiz Cuchinir e as questões ligadas ao universo das meninas e meninos. Doutor, quais são as curiosidades mais comuns dos meninos em relação às meninas e vice-versa? As meninas, muitas vezes, elas começam a brincar e a se desenvolver muito nessa questão do relacionamento. É muito comum a gente perceber que muito precocemente as meninas já estão muito atentas àquela questão do íntimo, do pessoal, do bipessoal que a gente fala, da coisa de dois, aquela coisa da relação a dois. É claro que até um determinado momento da vida delas, é meninas com meninas mesmo. É que eles se odeiam, né? Tem depois uma fase que se odeiam, mas nos primeiros anos, brincadeira com outros os meninos é uma brincadeira com outra criança, só. E o menino também, eles têm essa indiferenciação, às vezes conforme a família que ele vem, ele vai começando a se diferenciar um pouco mais por essa questão do esporte, do espaço. A gente tem, é muito comum a gente perceber que o menino, ele vai muito para a questão dos espaços abertos, do correr, do ampliar, do buscar. Essa coisa que depois a gente vai ver que é muito comum e muito típica masculina do caçador, do homem que vai tentar conquistar novas terras, né? E é muito comum a gente perceber que meninos têm muito mais facilidade em trabalhar em grandes campos, quer dizer, tipo o jogo de futebol, campos abertos, e a menina nesse outro aspecto que começa com aquilo que você falou, da casa de bonecas, da casinha, e essa coisa de ficar brincando lá dentro, a menina gosta disso. Se fez um estudo, um estudo bem grande, de um psiquiatra que chama Pollack, no Harvard Hospital, e ele viu que ele começou a contar a quantidade de palavras que eram usadas para meninos e para meninas. Para meninos, essas palavras ligadas à agressividade, à força, à conquista, à dureza, seja forte, até um pouco plagiando essa questão menino não chora, mas nem precisava ser essa frase menino não chora. Eram todas situações onde se cobrava uma postura masculina, era o jeito mais comum e tinha um número muito maior de frases e palavras relacionadas a isso do que quando se estudava as meninas. As meninas, essas frases, essa situação, vai lá menina, vai lá conquista, vai lá, enfrenta, não tinha tanto. E aqui tinha, nos meninos tinha. Aí, quando foi se ver, e que palavras, que jeito que se educa mais meninas. Então, pais que olham para as meninas, já tem toda uma situação de dizer assim, e filha, o que você está sentindo? Mas se expressa, mas comunica. De sentimentos. Um estímulo. Aqui, com as meninas, tem estímulo a sentir. E aqui, estímulo a fazer. Aí as meninas amadurecem mais cedo, doutor? Então, aí as meninas, claro, tudo que a gente tem um estímulo, a gente vai lidar melhor. As habilidades aparecem. Isso não quer dizer que a gente não vai ter homens que vão conseguir fazer essas questões e mulheres que vão se afastar do fazer. Mas que isso fique internalizado de alguma forma, isso é um estudo grande, então de grandes populações, então é uma questão com todas as variações de quantidade, claro. Mas as meninas, elas se desenvolvem na sensibilidade mais, nas emoções, mas por quê? Porque logo muito pequenas, elas têm que saber falar a tristeza, eu não quero, eu não posso. E esses, ao contrário, esses não têm nenhuma habilidade, os meninos não têm habilidade em falar eu não posso, ele tem que poder, ele tem que querer, ele tem que fazer. As meninas têm que sentir, têm que se sensibilizar. Então eles vão desenvolvendo
intimamente essas questões. Doutor, como os pais podem educar seus filhos exatamente para que não se inibam na expressão dos sentimentos e até mesmo nas curiosidades sexuais, né? Possam falar das questões de sexo, de gênero e de sentimento? Mas também, a gente está falando isso bem, do jeito que você perguntou, bem com o viés de que se precisaria desenvolver os meninos melhor. E não, mas não é, precisa desenvolver também as meninas entendo, melhor. Apesar de que elas há uma também precisam conseguir... Falam mais, mas não tanto. Elas podem falar, mas elas precisam não se sentir culpadas em fazer. Entendi. Culpadas em construir. Culpadas quando elas deixam de lado o sentimento e elas vão para a conquista. Entendeu? Quer dizer, tem preconceitos de ambos os lados. Claro que o feminismo trouxe para a gente toda uma elucidação, uma clareza do quanto os homens são atrapalhados nessas questões. Mas hoje que a gente... até com os meus estudos que começaram com o masculismo, que é o estudo correspondente ao feminismo, hoje, quando a gente faz uma releitura do feminismo, da questão da mulher, a mulher também precisa saber lidar bem com essas questões, que são emocionais, mas ligadas ao fazer. Agora, doutor, e tudo isso vem lá da infância, não é? Com certeza. Não é com a menina e o menino. E os pais vão fazer como? Nem eles sabem. Exatamente. Nem eles sabem. Quer dizer, o pai tem que estar muito claro, muito bem dentro dele, que o homem tem essa amplitude de sentimentos e emoções. Porque senão ele, querendo ou não, mesmo que ele seja uma pessoa de altíssima educação e formação, se ele próprio não tiver isso bem estabelecido, ele começa a dar mensagens dúbias. Sim. E a mãe também. A gente sabe que muitos desses machões por aí, esses que são cada vez num número menor, ainda bem, eles foram educados por mulheres. Quer dizer, quem educou esses machões a serem machões, com certeza foram as mulheres. Então, ambos. Hoje a gente tem essa situação que o pai e a mãe estão muito perto. E eles dois estão passando modelos, eles dois estão passando informações, e às vezes essas informações, elas são tão machistas, vindas do pai quanto da mãe. A mãe às vezes é muito machista também. Sim. E em que momento que a criança começa a, digamos, manifestar sua sexualidade? Assim? Isso começa desde quando? Desde o berço? Ou existe uma idade onde tudo isso tem que passar pela cabeça dos pais na educação dos filhos? Olha, nada é linear, né? O que se antes começou a se estabelecer, quando a gente começou a ter os primeiros estudos de psicologia no início de 1900, com todas as obras, principalmente as obras mais estruturadas de Freud, depois a gente veio tendo outras visões. Precisou se estabelecer fases às vezes muito limitadas e, na verdade, era a necessidade de se tornar mais didático esse mundo muito desconhecido que é o mundo do inconsciente e do desenvolvimento emocional de uma criança. Hoje a gente tem uma variação, uma gama enorme, a gente pode avaliar o desenvolvimento infantil e do adolescente por vários parâmetros. A gente pode avaliar pelo parâmetro escolar, a gente pode avaliar por um parâmetro físico, biológico, a questão do desenvolvimento do corpo. A gente pode avaliar pela percepção que esse menino tem da realidade. O que a gente tinha muito pouco, por isso que eu fiz questão de desenvolver essa obra aqui, que é Os Homens e Suas Máscaras, A Revolução Silenciosa. É uma das poucas obras que a gente tem que fala sobre o desenvolvimento emocional do gênero masculino. Quer dizer, o que é o desenvolvimento psicológico de um homem, como é que ele se dá, e aí aqui eu vou fazendo toda uma leitura que esse menino, ele chega numa casa e que cada vez mais hoje o pai e a mãe já sabem que ele é um menino. Então já se espera muita coisa desse menino, por ser menino, que é um futuro A.